Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, eu quero, nessa tarde, comentar alguma coisa acerca do Evangelho, da salvação, o Evangelho que Jesus Cristo veio trazendo para nós, como um mapa, como um guia, como uma bússola, e que nós precisamos estar bem atentos a todas as coisas, todos os acontecimentos. Vamos ver como Cristo está movimentando a igreja dele nesta geração, nesses dias. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós, principalmente pastores, obreiros, membros do corpo de Cristo, para que possamos fazer a vontade dele. Então, eu creio em nome do Senhor Jesus que esse vídeo vai ser muito proveitoso para que você saiba, que você entenda o que é a igreja. Eu quero ler uma palavra já desde o início, se encontra em Atos capítulo 17, versículo 24, que diz assim: ao Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Há um pessoal aí, algumas pessoas que usam essa palavra para sair da igreja. Aí alguns se rotulam os desigrejados, alguns se rotulam os sem igreja, os que estão libertos das quatro paredes, os que estão libertos do prédio. Então eles se rotulam dessa maneira, porque eles se apoiam nesse versículo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita e nunca vai habitar. Nessa parte eles estão com toda razão. Agora, o único templo que ele habita, realmente que Deus habita, é nós. Porque nós não somos feitos por natureza por mãos humanas. O primeiro homem e a primeira mulher foram feitos pelo próprio Deus. Então a nossa criação, a nossa formação, ela não vem de vontade de homem, não vem de vontade de ninguém. Nós somos feitos pelas próprias mãos do Senhor Jesus e de Deus. Então, aí o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós, em nossa vida. Contraria aquela palavra, irmãos, que diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos visita. Contraria aquela palavra que as pessoas falam: olha, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo de Deus hoje está na igreja. Então o Espírito Santo não pode estar fora. Se ele estiver fora da tua vida, você está fora da salvação. Se você estiver fora, o Espírito Santo de Deus estiver fora da tua vida, ou estiver passeando perto de ti, estiver te visitando, é porque ele não está na tua vida. Então o Senhor Jesus, ele nos decreta para estar cheios do Espírito dele, ou seja, da presença dele, do poder dele, da autoridade que ele nos dá através do seu Espírito. Então aí eu concordo plenamente assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo, os separados, tirados para fora. Amém? Eu quero ler também, depois que lemos a palavra, o que Jesus prometeu para Pedro. Ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Aqui não está dizendo que era Pedro que iria edificar a igreja, não. É Jesus Cristo que está falando, que ele está falando de si próprio, está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é a igreja, sabe? Como é que a igreja foi edificada? A igreja foi edificada, irmãos, de uma maneira tremenda através de Jesus Cristo, através do Senhor, do Salvador. Então, aqueles que estão ligados em Jesus Cristo, eles fazem parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então são o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, ele é o cabeça que coordena, que governa o seu próprio corpo. Então você que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você que é corpo de Cristo, você é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Você é uma pessoa que realmente é salva no Senhor.
E ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Porque está escrito, nenhum daqueles que tu me deste, eu os lancei fora, a não ser que seja o filho da perdição. Aí Jesus Cristo está chamando ele, está falando a respeito de Judas. Mas eu quero ler também Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, que diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então aqui, irmãos, aqui nós temos um sentido da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Aqui nós quebramos também aquilo que a gente sempre bate naquele rótulo, naquela coisa que é falada, que a salvação é individual, que a salvação ainda tem pessoas que citam aquela parte do Antigo Testamento, que no dia de Jesus Cristo vir, isso não está escrito. Que Jesus Cristo vinha, um será levado e outro será deixado. E, irmãos, essa profecia se cumpriu quando o romano lá invadiu a cidade de Jerusalém. Então essa profecia é uma profecia cumprida. Não significa que a salvação é individual. Mas aqui nós vamos ler também, irmãos, em 1 Pedro 2, no versículo capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, eu quero novamente frisar a respeito do que você é diante de Deus. Talvez nós aqui, irmãos, entendemos que não é uma placa da igreja. Tem muitos irmãos que se fanatizam pelas suas placas. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou do ministério do pastor tal, o meu pastor é o fulano de tal. Não, irmãos, nosso pastor é Jesus Cristo. Nós temos que perder essa identidade humana. Nós temos que adquirir a identidade de Cristo, a identidade cristã verdadeira que nos diz e que nos leva e que nos envia até a presença de Deus em Jesus Cristo. Então, irmãos, você que é partidarista, você que eu nasci na igreja tal e vou morrer na igreja tal, mesmo que a igreja tal esteja errada, mesmo que a igreja tal esteja aceitando pecado, mesmo que a igreja tal esteja aceitando aquilo que não agrada a Deus, então você está errado. Então, novamente venho te dizer, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Vocês pertencem ao corpo de Cristo. Vocês não é uma igreja, não é uma placa de igreja, não é uma carteirinha que se torna proprietário de você. Não é um pastor que se diz proprietário seu. Amém? Porque todo pastor, todo obreiro, ele está a serviço do reino para semear, para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você não é propriedade de ninguém, você não pertence a ninguém. E outra coisa que sempre nós dizemos, Deus nunca vai levantar um homem, nunca vai revelar uma placa para um homem de igreja. O Espírito Santo de Deus nunca vai fazer isso, irmão. O Espírito Santo de Deus. Tem irmãos que se levantam para pregar o evangelho e vão pregar o evangelho. Ah, mas eu fiquei 3 horas, 4 horas na chamada revelação, para que daí Deus me revelou até o nome da igreja. Irmão, Deus não revela nome de igreja. Deus não revela nome de igreja, irmãos. Porque a igreja de Jesus Cristo não tem nome, ela não tem placa. Ela é uma igreja universal. Por que é universal? Porque ela está em todo o universo. Todo o universo. Então, Deus não é a Assembleia, não é a igreja do Senhor Jesus, porque Ele revelou, não. A Deus é amor, essas outras igrejas que estão aí, adventista, porque eu sou adventista, porque eu sou isso, porque eu sou testemunho de Jeová. Não, irmãos, não entrem nessa confusão, não entrem nesta Babel, porque Deus não bota nome, não dá nome na sua igreja. Você já imaginou isso? Você já imaginou? E daqui a pouco você diz assim, olha, Deus me revelou o nome da igreja abençoada. Aí daqui a pouco Deus levanta outro, entre aspas, né? Aí aparece outro lá no outro canto, lá, Deus me revelou a igreja, ela vai ser pentecostal, aleluia. Não, irmãos, Deus não faz essa babel, essa confusão. Isso é só para criar uma divisão, irmãos.
Isso é só para o povo se dividir. Isso aí é uma obra de Satanás maligno para que haja minha igreja. Eu congrego aqui o meu pastor. Isso aí é uma obra maligna de Satanás. A igreja de Jesus Cristo, ela foi fundada, ela foi edificada há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. E eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que Jesus Cristo não deixou placa, não deixou rótulo e nem deixou um regulamento interno para a tua igreja, para a nossa igreja, para a igreja dele. Ele deixou a Bíblia Sagrada, o funcionamento da Bíblia Sagrada. O funcionamento da igreja está na Bíblia Sagrada. Então eu quero que você se detenha nisso, para que você se detenha na verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nunca mais diga, olha, eu congrego, a minha igreja é tal, a igreja do pastor fundador, ele estava orando 10 horas, 3 horas, em jejum, aí Deus dá uma placa. Esses tais são mentirosos, eles não falam a verdade, irmão. Se aparecer um pastor que diga que é fundador de igreja, se apronta, fica vigiando, vigia as ações dele, vigia o que ele prega, vigia se ele aceita ou não a verdadeira doutrina de Cristo, porque geralmente os pastores fundadores de igreja, os donos de igreja, eles não fazem a vontade do Senhor Jesus. Eles são rebeldes. Eles formam um clubinho social religioso para eles, ali eles mandam, se chegar ali dizendo, olha pastor, isso aqui está na Bíblia, não, aqui quem manda sou eu. Na minha igreja mando eu, foi Deus que me deu esse ministério. Não vão atrás dos tais, irmão. Não vão atrás dos tais. Eu quero ler uma palavra também, segundo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, retaguardas, repreenda, exorte-se com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Principalmente que nós estamos num tempo que Jesus está voltando. Então que você se detenha a pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregue esse evangelho a tempo e fora de tempo. Não interessa o lugar que você está. Você está no seu trabalho, prega o evangelho. Você está na rua, prega o evangelho. Está no ônibus, prega o evangelho. Você está em casa, prega o evangelho. Você está sentado na cadeira, medite sobre o evangelho. Viva o evangelho. Coma o evangelho. Respira o evangelho da salvação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que nós possamos nos encontrar na glória junto com o Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, ninguém é dono de igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja dele.